Bom dia. Quero cumprimentar todos os amados irmãos, servo e serva, com a paz do nosso Senhor Salvador. Amados irmãos e irmãs, manceba e manceba, abriremos nossas Bíblias nesse momento em Salmo 32, versículo de número 3 e 4 e versículo de número 5. Mas assim diz a palavra do Senhor no número 5. O Salmo 32. Confessei-te o meu pecado, a minha maldade, não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade dos meus pecados. Mas antes disso aí, o rei Davi estava imputando, escondendo o seu pecado. Rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas homem carnal, humano, também tem falha, porque ele tentou encobrir sua maldade, encobrir seu pecado, achando que Deus era talvez cego, mudo. Rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha muita fé em Deus, um homem que o nome dele está na galeria dos vencedores. Mas no versículo de número 3 e 4, se nós demos uma observada, demos uma olhada, nós vamos perceber o que o Davi tentou fazer quando ele praticou aquele grande adultério, quando ele praticou aquele homicídio, aquele crime contra um dos melhores soldados dele, Urias, e ainda destruiu a família de Urias. Salmo 32, versículo 3 e 4. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu gemido de todo o dia, porque em dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou uma sequidão para os meus ossos. Por que o rei Davi está pronunciando, dizendo essas palavras? Porque ele tentou imputar a gravidez da Batseba. Ele tentou esconder. Ele mandou chamar Urias lá no campo de batalha, trouxe Urias para Jerusalém. Queria que Urias dormisse na casa dele com a esposa dele, a Batseba. Mas só que ele não foi. Ele era tão fiel ao nosso Deus Todo-Poderoso e tão fiel ao Deus de Davi e a Davi, que ele falou assim: como que eu posso, se eu estou aos relengos, os meus irmãos estão na guerra a relento, como que eu posso ir dormir bem e deixar também a guarnição do palácio do Senhor desfalcada? Ele dormiu beirando os muros do palácio, protegendo o rei Davi. Olha para você ver. E mesmo assim, o rei Davi ainda estava imputando a maldade, ainda estava imputando a falsidade, a traição contra Urias. Resultado, no outro dia, Urias não foi dormir com a sua esposa em casa. Então não tinha como ele jogar a culpa do filho e da gravidez de Batseba, que o rei Davi tinha engravidado a Batseba, mas queria jogar a culpa no próprio marido. Ele achou que Deus naquele momento era cego, não estava enxergando aquele erro dele. Uma coisa o rei Davi estava pensando. E no outro dia ele mandou chamar Urias, embebedou Urias, deixou Urias bêbado, fez aquele banquete, deu comida, deu tudo, na falsidade, na traição, mandou Urias para casa. Urias não foi, continuou no palácio. Aí o dia que ele viu que não tinha mais jeito, né? Ele mandou uma carta pelo Urias para entregar a Joabe, o chefe da guarda, estava em guerra, para pôr Urias na frente de batalha para ele morrer. Olha que ponto chega um homem de Deus. Olha que ponto chega algumas falhas que nós falhamos, algum pecado que nós praticamos, muitas vezes sem pensar, rapidamente. Olha o que reflete dentro da vida da gente.
Olha, enquanto o rei Davi não levou a público, enquanto o rei Davi não pediu perdão a Deus pelo que ele fez, ele vivia angustiado. Ele não conseguia mais dormir, não conseguia mais comer, não conseguia mais ser feliz, não conseguia mais andar. Por quê? Ele estava em silêncio com o seu pecado, estava em silêncio com o crime que ele tinha praticado da morte do Urias. E enquanto ele não pediu perdão a Deus pelos seus pecados que ele praticou, enquanto ele não pediu perdão a todos os seus soldados e a todo Jerusalém. Primeiro ele pediu perdão a Deus. Deus perdoou. Parece o profeta Natan para ele e diz: os seus pecados estão perdoados, mas a consequência do seu pecado não. A espada jamais sairá de dentro da sua família. Enquanto ele não pediu perdão a Deus dos seus pecados, enquanto ele não pediu perdão a todo Jerusalém e a todos os guerreiros pelo que ele tinha feito, a paz, felicidade não voltou para ele. Não voltou. Assim somos nós, irmão. Nós temos que pedir perdão a Deus todos os dias em oração. Quando a gente perceber que fez um pecado, pedir perdão naquela mesma hora. Porque nós que somos cristãos, nós que somos servos de Deus, mas nós somos de carne e osso. Nós pecamos por acidente, não pecado premeditado igual Davi fez. Davi premeditou o pecado, porque quando ele estava na sacada do palácio, que ele viu lá embaixo, que ele viu a Batseba tomando banho, que ele mandou um mensageiro e perguntou: quem é aquela mulher? O senhor não conhece? É a esposa do Urias, casada com Urias, aquele heteu. Ele tinha que ter freado ali. Aí ele praticou o pecado, consciente do pecado, e praticou um homicídio com pecado duplo, com a mentira por cima, que é pior ainda. Consciente, nós não podemos fazer esse tipo de pecado. Mesmo sendo de carne e osso, sendo falho, temos nascido de um homem e de uma mulher, nós não podemos praticar esse tipo de coisa de maneira nenhuma, para aborrecer o nosso Deus Todo-Poderoso de Israel de forma nenhuma. Senhor, peço que o Senhor abençoe meu grande casamento com a minha esposa maravilhosa que eu amo, a Nenenzinha. Peço que o Senhor abençoe todos os filhos dela, todos os netos e todos os bisnetos. Peço que o Senhor abençoe todos os meus filhos, todos os meus netos. Peço que o Senhor estende todos os dias poderosa mão do Senhor em direção ao santuário do Senhor, onde já é o santuário do Senhor, onde eu prego, faço live, oro para as pessoas, evangelizo as pessoas, que é a minha borracharia, aonde o Senhor manda os meus fregueses, o Senhor envia os meus fregueses para me ganhar o meu sustento todos os dias, porque eu tenho certeza que o Senhor é o meu pastor e nada eu tenho falta e nada me faltará. Glória a Deus, aleluia.